Você achou que ninguém estava vendo, né? O choro abafado no travesseiro, só para não acordar ninguém. A porta do quarto fechada, que virou um santuário de súplicas silenciosas. O joelho no chão, já gasto, para quando não havia mais força nem para ficar de pé. Você se sentiu invisível na sua própria batalha, como se sua luta fosse um filme mudo que só você assistia. Mas Deus viu. Cada lágrima que você pensou ter secado em vão, Ele recolheu. Cada palavra que ficou presa na sua garganta, Ele ouviu como um trovão. E o que Ele viu no seu silêncio, o que Ele testemunhou nessa sua arena secreta, está prestes a abalar o mundo ao seu redor. Prepara o coração, porque a sua vitória, que foi construída no secreto, vai se tornar um escândalo de bênçãos públicas. O que Deus viu em segredo vai mudar tudo na sua vida, e a contagem regressiva para essa virada pode começar nas próximas 24 horas. Essa mensagem é para você. Você que tem trabalhado enquanto ninguém vê, que tem se esforçado além do limite, derramando suor e energia num projeto, numa família, num ministério, sem receber uma única palavra de reconhecimento. Você que sorri em público, mas desaba no particular. Você que virou mestre em dizer tá tudo bem, enquanto por dentro seu mundo está em pedaços. Vamos falar sobre a anatomia desse seu silêncio. Ele é pesado, né? Tem o peso de um cansaço que vai além do corpo. É uma exaustão na alma. É o fardo de carregar as expectativas de todo mundo, de ser a rocha para os outros, enquanto você mesmo se sente como areia movediça. É a dor aguda de não ser compreendido, de olhar ao redor e perceber que as pessoas que você mais ama não fazem a menor ideia da guerra que você enfrenta todo dia. Seu silêncio é preenchido pelo eco de orações que parecem não passar do teto. Você clama, você busca, você jejua. Você apresenta a Deus os mesmos pedidos noite após noite. E a única resposta que parece vir é mais silêncio. E nesse vácuo, a dúvida começa a sussurrar mentiras venenosas. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele realmente se importa? Todo esse sacrifício vale mesmo a pena? A sua fé que um dia moveu montanhas, hoje parece um fio fino e esticado, prestes a romper. Você vê os outros avançando. Vê portas se abrindo para gente que, na sua visão, talvez nem tenha se esforçado tanto. E a pergunta queima na sua mente. E eu, Senhor? Quando vai chegar a minha vez? É a dor de se sentir deixado para trás, de estar numa sala de espera divina que parece não ter fim. É o nó na garganta quando alguém, inocentemente, pergunta sobre aquela área da sua vida que está parada. E você tem que forçar um sorriso e mudar de assunto, porque a verdade é dolorosa demais para ser dita em voz alta. Esse silêncio é um lugar solitário. É um deserto onde a única companhia, muitas vezes, é a sua própria dor. Mas hoje, eu quero que você entenda algo com uma clareza que vai até a medula dos seus ossos. Deus esteve nesse deserto com você o tempo todo. Ele não foi um espectador distante. Ele foi a testemunha ocular de cada detalhe. Talvez você não soubesse. Talvez a dor tenha embaçado a sua visão espiritual. Mas o céu nunca esteve indiferente ao seu clamor. A palavra de Deus nos garante em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Entenda, isso não é um olhar de vigilância ou julgamento. É um olhar de atenção, de cuidado, de um pai que não perde um único detalhe da vida do seu filho. O que você chamou de silêncio de Deus era, na verdade, o som dele trabalhando nos bastidores. O que você interpretou como abandono era, na verdade, preparação. Ele não estava em silêncio. Ele estava montando o palco para a sua vitória. Pense em Ana, lá em 1 Samuel. Ela foi ao templo com o coração esmagado pela vergonha da esterilidade. A Bíblia diz que ela orava em seu coração. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Para o sacerdote Eli, ela parecia bêbada. Para os homens, era só uma mulher estranha murmurando sozinha. Mas Deus ouviu o que ninguém mais podia. Ele ouviu o grito silencioso de uma alma desesperada e, no tempo certo, transformou a vergonha dela em honra, dando-lhe o profeta Samuel. Seu choro secreto gerou uma das maiores bênçãos públicas de Israel. Pense em José.
jogado num poço pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado numa prisão no Egito. Anos se passaram em silêncio e injustiça. Onde estava Deus? Ele estava lá. Ele via a integridade de José no secreto. Ele via José recusando a mulher de Potifar. Ele via José administrando a prisão com excelência, mesmo sendo um prisioneiro. Cada ato de fidelidade no silêncio era uma peça que Deus movia no tabuleiro da história. E quando o tempo chegou, Deus não o tirou da prisão para ser um homem livre qualquer. Ele o exaltou de forma chocante, tornando-o o governador de todo o Egito. A honra pública foi tão grande que seus próprios irmãos, que o humilharam, tiveram que se curvar diante dele. E Davi? Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei, Davi nem foi chamado para a sala. Ele estava no campo, no anonimato, cuidando das ovelhas, esquecido pela própria família. Mas no silêncio dos campos, Davi não estava à toa. Ele estava adorando, estava compondo salmos, estava enfrentando leões e ursos, forjando a coragem que um dia precisaria para derrubar Golias. Deus o viu no secreto. Deus o ouviu no secreto. E quando o chamou para a cena, ele não o ungiu só na frente da família, mas o exaltou diante de toda a nação. O que Deus viu no pastor solitário, ele recompensou no rei adorado. Até mesmo Jó, que no meio de uma dor inimaginável, clamou no que parecia ser o silêncio absoluto de Deus. Ele sentiu o peso do que muitos de nós sentimos. Um Deus distante que não responde. Mas como diz o Frei Gilson, o silêncio de Deus provoca sua fé. Aquele silêncio não era ausência. Era um convite para uma confiança mais profunda. Uma fé que não depende de circunstâncias. E no final, quando Jó passou no teste do silêncio, Deus não apenas devolveu o que ele tinha perdido, mas lhe deu em dobro. Sua vitória pública foi um testemunho estrondoso da fidelidade de Deus. E talvez o maior e mais poderoso exemplo de todos venha do próprio Mestre, de Jesus. Pensa comigo na cena do julgamento. Jesus está diante de Pilatos. Acusações falsas voam de todos os lados. Ele é traído, negado, cuspido, humilhado. Ele, o Verbo que se fez carne, aquele por meio de quem tudo foi criado, tinha todo o poder e toda a razão para se defender. Uma única palavra, sua silenciaria todos os acusadores. Uma única ordem, e legiões de anjos desceriam para resgatá-lo. Mas o que ele faz? A Bíblia diz, em Mateus 27:14, que Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Silêncio. Por quê? Porque Jesus entendia algo que precisamos aprender desesperadamente. Existem batalhas que não se vencem com argumentos, mas com confiança. Existem acusações que não se desfazem com explicações, mas com entrega. O silêncio de Jesus não foi sinal de fraqueza ou resignação. Foi a maior demonstração de poder sob controle. Foi um ato de fé suprema no plano do Pai. Aquele silêncio confundiu seus inimigos e selou a vitória que viria na ressurreição. Agora, traz isso para sua vida. Quantas vezes você se esgotou tentando se explicar para quem já decidiu não te entender? Quanta energia você já gastou tentando provar seu valor para quem já te desqualificou no coração? O que você vive no secreto com Deus te dá autoridade para ficar em silêncio no público. Seu silêncio diante da ofensa, da fofoca, da injustiça, não é covardia, é estratégia divina. É você, num ato de fé, entregando sua causa nas mãos do juiz celestial e dizendo: Pai, eu não vou lutar essa batalha com a minha força. Eu confio que a minha justiça vem de ti. Quando você aprende a calar a boca, você permite que Deus fale por você através das ações dele. Veja o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Depois do nascimento milagroso, da visita dos pastores e dos magos, no meio de tantos eventos extraordinários e confusos, Lucas 2,19 nos diz que Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Ela não saiu correndo para se justificar, para explicar o inexplicável. Ela escolheu o silêncio da contemplação, a força da meditação. Ela entendeu que algumas das maiores obras de Deus são processadas no silêncio do nosso espírito. Aprender a silenciar a ansiedade,
A necessidade de revidar, o medo do que os outros vão pensar, isso é um superpoder espiritual. É nesse espaço de quietude que a gente ouve a voz de Deus, que não vem no terremoto ou no fogo, mas no sopro suave e tranquilo, como aconteceu com o profeta Elias. É exatamente por causa de tudo isso, do seu choro secreto, do seu trabalho invisível e do seu silêncio estratégico, que esta palavra profética vem como uma flecha direto para o seu espírito hoje. O tempo do seu sacrifício no oculto está gerando um tempo de recompensa no visível. Prepare-se para a mudança de cenário. Aqueles que duvidaram de você, que riram dos seus sonhos, que te julgaram sem conhecer sua história, serão as testemunhas da sua honra. A porta que bateu na sua cara com um estrondo vai ser a mesma que se abrirá de forma sobrenatural, sem que você precise forçar a maçaneta. A promoção que te negaram vai se transformar numa oportunidade que ninguém vai saber explicar. A cura que parecia impossível vai se manifestar como um milagre que deixará os médicos sem palavras. A restauração familiar que você achava perdida vai acontecer de um jeito que só Deus poderia fazer. Sua vitória não será pequena, não será discreta. Ela será um testemunho chocante do poder e da fidelidade de Deus. Será um escândalo de bênçãos. Vai ser tão evidente, tão inegável, que as pessoas olharão para a sua vida e serão forçadas a admitir: isso só pode ter sido Deus. O propósito da sua honra pública não é a sua própria glória, mas a manifestação da glória daquele que te viu o tempo todo. Seu testemunho será a prova viva de que vale a pena confiar, vale a pena esperar, vale a pena perseverar em silêncio. Sua história será reescrita. O capítulo da dor silenciosa está terminando, e o capítulo da honra pública está prestes a começar. O que foi semeado com lágrimas no secreto será colhido com gritos de alegria à vista de todos. Portanto, não duvide. Não tente racionalizar essa palavra. Não deixe que a voz do cinismo ou das experiências passadas anule o que o Espírito de Deus está declarando ao seu coração agora. Apenas receba. Abra as mãos e o coração e receba esta promessa como sua. A palavra de ordem para você hoje está no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete sua mente ansiosa. Aquiete as vozes da dúvida. Aquiete o medo do futuro. E apenas saiba com uma convicção inabalável que Ele é Deus. E que o seu tempo de silêncio acabou. Agora é o tempo de Deus te honrar publicamente. Se você crê e recebe esta palavra com fé, eu quero que você tome posse dela agora mesmo. Não como um mero espectador, mas como o protagonista desta promessa. Escreva aqui nos comentários com toda a força da sua alma: meu silêncio acabou. É tempo de honra. Declare isso sobre a sua vida, sua casa e seu futuro. E não guarde esta bênção só para você. A fé cresce quando é compartilhada. Pense agora em 3 pessoas que você sabe que estão lutando em silêncio. 3 pessoas que precisam desesperadamente ouvir que Deus não se esqueceu delas. Compartilhe este vídeo com elas e seja o anjo que Deus usa para levar esperança a um coração cansado. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde sua mente e seu coração. Fique firme. Não desista 1 minuto antes do milagre. A sua vitória está a caminho. Se esta oração falou ao seu coração, trouxe paz, trouxe alívio, trouxe calma, não vá embora em silêncio. Um simples like, um comentário de fé e um compartilhamento ajudam outras vidas que estão precisando desta proteção. E se quiser receber orações diariamente, inscreva-se no canal Minuto de Oração.